boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 12ª sessão ordinária. E hoje no grande expediente há 68 itens. São 20 requerimentos para serem discutidos e votados e 48 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles vão ser analisados pelos vereadores e receberem pareceres. Na ordem do dia há 14 itens. 3 deles já foram aprovados em primeiro turno numa sessão anterior e seguem agora para a segunda discussão e votação. Entre eles está um projeto da Prefeitura que prorroga o prazo para a concessão de licença-prêmio dos servidores, licença-prêmios atrasadas de servidores que foram transpostos da CLT para o regime próprio da administração. Além disso, estão na pauta projetos voltados aos direitos das mulheres. Um desses itens em primeira discussão, que já pode ser votado, que tem o parecer, cria a Semana de Conscientização sobre a Violência Obstétrica em Guarulhos. Esse item foi elaborado pelo vereador Rafael Acosta. Então, tudo isso acontece daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. Então, não saia daí, daqui a pouquinho aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal do Legislativo. Número legal. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 12ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos presentes aqui no plenário, a todas, a todos, os vereadores e vereadoras. Com satisfação, eu quero dar uma boa notícia para todas e todos. Aconteceu entre o dia 15 e 17 de março, nas Águas de São Pedro, o 36º Congresso Estadual de Secretários de Saúde dos municípios de São Paulo. E vejam que beleza, Guarulhos ganhou a menção honrosa pelas ações de saúde em migrantes e refugiados no aeroporto. Parabéns, Fernanda. E entre os 15 prêmios, Davi Capistrano, um médico de Santos, petista, falecido, a Verinha Aparecida, do NAVE, pelo trabalho no enfrentamento à violência sexual junto à comunidade boliviana dos Pimentas. Parabéns, Vera, parabéns aos trabalhadores da saúde que se esforçam. Infelizmente, o secretário não estava lá para ver a entrega do prêmio. Dia 21 de março é o Dia Mundial do Síndrome de Down. E o slogan desse ano é "Conosco, não por nós". Eles querem a inclusão, isso está corretíssimo. O Brasil tem mais de 300 mil pessoas com a síndrome de Down, que é uma alteração genética, que é o cromossomo 21, chamada tricossomia do 21. Em Guarulhos, ontem, nós tivemos a 4ª Caminhada Down de Guarulhos. Quero parabenizar a ONG Minha Down é Up. Foi uma caminhada inclusiva, muito importante, mas é preciso ter políticas que deem melhor qualidade de vida aos Downs, como uma intervenção precoce na saúde para estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, autonomia e a comunicação. E, lógico, inclusão escolar. Ontem eu conheci uma das participantes que tem 38 anos e não teve direito ao acesso à escola. E ela quer aprender. Também outros pais colocaram a importância de oficinas culturais e esportivas. E a
mobilização para a autonomia. Olha, estou junto com vocês nessa luta. Mas amanhã, dia 21 de março, também é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A ONU criou essa data devido ao massacre que ocorreu em Sharpeville, conhecido como Massacre de Sharpeville, onde 69 pessoas morreram, entre crianças, adultos, mulheres. E é muito importante saber que nós continuamos e devemos continuar lutando pelo fim da discriminação racial, sem qualquer distinção, exclusão e também restrição ou preferência baseado na raça. E finalizando, senhor presidente, amanhã, por lei 14.519 desse ano, o presidente Lula instituiu no dia 6 de março o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Essa lei aprovada e sancionada. Quem sabe assim o Brasil para de discriminar os terreiros, as roças, e é uma religião que tem uma característica, a maior parte é matriarcal, conduzido pela mãe, que é a Ialorixá. Terminando, senhor presidente, quando conduzida por um pai, Babalorixá. Então, é muito importante o respeito a todas as religiões, não só as religiões de origem cristã. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra aqui na galeria presente, senhores assessores. Bem, presidente, hoje é dia 20 de março, comemoramos o Dia da Igreja Mundial do Poder de Deus. De acordo com a Lei Estadual 16070 de 2015, é este lugar que fortalece o coração e une o amor e a adoração a Deus. Agradeço pela vida do apóstolo Valdomiro Santiago e da bispa Francisleia, no qual foi escolhido e direcionado para cuidar de nossos irmãos cristãos, propagar o evangelho na cidade de Guarulhos e em toda a nação. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a amada Igreja Mundial do Poder de Deus. É isso, presidente. Palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos. Desejar uma tarde abençoada para cada um de nós. Hoje vem essa tribuna para falar sobre o transporte público na cidade de Guarulhos.
Como muitos dos colegas aqui sabem, sou oriundo de uma região de periferia da cidade, onde vivenciamos uma vida inteira a dificuldade desses transportes e até hoje, nos dias atuais, as pessoas continuam vivendo essas dificuldades com relação ao transporte. Quero já chamar a atenção aqui do senhor secretário de Trânsito e Transporte da STMU, o secretário Luigi, para que possa se atentar com relação ao impacto da explosão populacional dos bairros, principalmente quando se remetem às periferias do nosso município. Propriamente dito aqui, se eu for falar aqui de toda a macro-região do Jardim São João, onde envolve diversos bairros, tais como o bairro do Soberana, Lavras, Jardim Lenise, o Bondança, Santos Dumont, Jardim Fortaleza, Cidade Seródio e tantos outros bairros ali em torno de toda aquela região, diversas construções, loteamentos novos, condomínios novos. E qual que é a ampliação para o transporte público em toda aquela região? Assim mesmo se faz em toda aquela região do bairro dos Pimentas, Bom Sucesso, Jardim Presidente Dutra e tantos outros bairros, principalmente das nossas periferias, que são locais mais distantes do nosso município. Está tendo inúmeros e inúmeros questionamentos. As empresas de ônibus já deveriam ter ampliado o número de veículos. Já deveria ser ampliado esse número há tempos. Há tempos já deveria ser ampliado esse número. Eu queria fazer um convite para o senhor secretário, que fizesse o convite para o proprietário da empresa, para ele poder pegar o ônibus no horário de pico junto com a população, para ele sentir na pele o que a população está passando. Que fique aqui registrado nessa casa. Já fizemos solicitação, inclusive nós temos projeto solicitando a ampliação do número de ônibus para o transporte público na cidade de Guarulhos. Porque não adianta somente passar e desfilar sobre essa tribuna e a gente não tomar um posicionamento. Já está documentado e inclusive vai tramitar nessa casa. E eu quero contar aqui com os nobres colegas, para que a gente se atente ao olhar e ao anseio da população, que sofre diariamente. Guarulhos, infelizmente, já não houve planejamento anterior. A cidade de Guarulhos é impactada por um trânsito, e infelizmente ela não houve um planejamento no passado, e atualmente a cidade vive esse sofrimento, vive essa angústia. Busca-se fazer melhorias de ampliação na cidade, mas como não houve o planejamento, você não consegue novas vias de acesso. As pessoas chegam a ficar uma hora e meia no trânsito. E é verdade, vereador Cidialdo Celestino. É verdade, o vereador lembra aqui que a probabilidade é de o número ser ainda maior e ter complicações ainda maiores. Mas cabe a nós aqui, enquanto legisladores municipais, auxiliar o executivo e que o executivo também, por parte dos senhores secretários, que se atentem a essas questões. Então, deixo aqui registrado nessa casa a minha solicitação. Nós já encaminhamos o documento aqui, protocolado nessa casa, pedindo também a ampliação do número de ônibus, principalmente para essas linhas que são mais comprometidas. Linhas essas também, senhor secretário, que foram alteradas e que dificulta ainda mais a vida do munícipe, a vida do cidadão, do trabalhador,
e do estudante que diariamente necessita desse transporte para se locomover. Muitos deles, quero chamar a atenção aqui, que perdem até mesmo o seu emprego, porque o proprietário da empresa, do comércio, ou seja, de onde for, muitas das vezes não vai aceitar o atraso desse funcionário e muitas das vezes ele sai ali até 2 horas antes do seu expediente de trabalho para tentar chegar ao seu percurso do seu serviço. Então, gostaria aqui de deixar registrado, vereador. E para concluir, senhor presidente, para que o senhor secretário possa estar atendendo essa questão, que não é um pedido desse vereador, mas é um pedido de toda a população da cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, o que me traz aqui hoje é comunicar que eu tenho uma reunião com o prefeito agora e vou falar sobre o substitutivo dos colegas dentistas que ainda não se encontram nessa casa. Voltar, fique tranquilo, Romulo, já mandaram prender a fera. Eu vou ver, em virtude dessa demora toda, eu vou estar negociando com o prefeito, inclusive, uma outra ideia que eu tive, para poder trazer na próxima sessão, depois dessa conversa com o prefeito, uma novidade para os colegas dentistas, reduzindo ainda mais o prazo para que aconteça essa isonomia. A princípio, no projeto atual, eram 10 anos. Na minha conversa que eu já tive com o prefeito no começo do ano, já caíram para 6 anos, e a minha ideia é que, inclusive, já conversei e já consultei a Secretaria de Gestão e a Fazenda, para que ainda se reduza mais ainda, para quiçá 5 parcelas, para que essa isonomia aconteça em 5 anos. Isso é um fator positivo para os colegas, eu ainda não posso afirmar nada, porque eu dependo dessa conversa com o prefeito. E também entender o porquê esse projeto até hoje não veio para essa casa. Então, agora, provavelmente, deve até demorar um pouco mais esse projeto vir para casa, porque aí vai precisar realmente fazer um novo estudo do impacto orçamentário para que se reduza um pouco. Essa é a minha ideia. Lógico que eu preciso consultar o prefeito, discutir com o prefeito. É uma maneira para com que os colegas cirurgiões dentistas que estão aí ansiosos até hoje, que esse projeto não chegou na casa, quem sabe a gente também levar uma resposta positiva para eles em prol desse projeto, para que se antecipe o mais rápido possível. Gostaria também de agradecer o apoio que eu tenho da PCD, Associação para os Cirurgiões Dentistas, tá? A Regional Guarulhos, que inclusive foi lá dentro da regional, que antes de ser prefeito, o prefeito Guto se comprometeu com os colegas dentistas e com esse vereador. E também agradecer a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Prefeitura de Guarulhos, a POPG, em nome hoje da presidente doutora Ana, do GACO, que já foi presidente lá, que estão todos eles me cobrando e lutando também junto com esse vereador para que isso saia o mais rápido possível. Então, gostaria de agradecer o apoio de todos os colegas, dentistas, agradecer o apoio da PCD de Guarulhos e da POPG, que tem nos ajudado muito para que o mais rápido possível essa lei esteja sancionada e comece a primeira parcela ainda para esse ano dessa isonomia, tão esperada isonomia com os médicos de Guarulhos. Agradecer ao presidente Ticiano, que também tem apoiado muito essa minha cobrança junto ao Executivo. Muito obrigado e boa sessão a todos. Com a palavra, vereador Sérgio Magno. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres pares, ao público que nos assiste, à TV Câmara. Bom, presidente, hoje eu quero relembrar da semana passada um tema que foi comentado aqui nessa casa a respeito das secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria da SAR,
e a outras secretarias que foram citadas aqui, para alguns colegas vereadores que estavam na tribuna, esse púlpito aqui, falando sobre alguns problemas que estão ocorrendo nas secretarias, no atendimento aos vereadores, de demandas, que a gente joga ofício, e não são realizadas. E por motivo de não ser realizadas, alguns vereadores vieram na tribuna e comentaram, falaram até de alguns secretários, alguns palavreados aí, que não requer aqui esse vereador citar, mas um deles, Bruno, o secretário Bruno da SAR, que foi citado aqui, que inclusive é uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que sempre me tratou bem, me recebeu bem na secretaria. Fui bem recepcionado, sempre fui bem recepcionado pelo Bruno, pelo secretário de obras também, que é o secretário Carone, sempre fui bem recebido. E realmente, tem algumas situações que a gente acaba não sendo atendido, mas por haver aí muitas demandas na cidade para ser atendida, então acaba alguns ficando sem essas prerrogativas. Mas não que os secretários sejam desrespeitosos, desrespeitam os vereadores. Comigo nenhum foi desrespeitoso até hoje. Conheço o secretário Luiz de Transporte, que foi citado até agora mesmo aí pelo vereador Wesley Casaforte, que é o colega da minha região também. Sempre foi um secretário atuante, sempre me respeitou, tá? Então, o que eu sempre falo aqui, gente, eu ouvi aí palavras meias grosseiras de alguns nobres aqui, de alguns colegas vereadores, a secretários, mas que é obrigado, secretário. Pô, gente, ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada, vereadora Márcia. O vereador ele pede para ser assistido, ele pede para ser assistido e ser ouvido também. Mas, veja bem, a gente tem que ter uma certa educação para saber pedir. A gente tem que pedir com educação. Da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a gente tem que pedir com respeito as coisas. Porque todo ser humano merece respeito. Viu, doutora Márcia Tasquete? Todo ser humano, ele tem que ser respeitado. Todo ser humano. Então, para a gente ter o respeito, a gente tem que respeitar primeiro. Primeiro se respeita para depois ser respeitado. E alguns secretários andaram comentando que são tratados brutalmente com palavras absurdas. E olha, eu não estou aqui para puxar saco de secretário nenhum. Eu não estou aqui para puxar saco de secretário nenhum. Presidente, eu só digo uma coisa. Eu acho que se chegar com respeito, com educação, com cada secretário, as obras realmente são analisadas e são executadas. Como as minhas, eu não vou falar que eu tenho várias obras realizadas na cidade. Tem obras aí que foram negadas até agora, por falta de verba. Prefeito mesmo, não tem verba para fazer. Tem algum problema de reestruturação de algumas secretarias, sai secretário, entra secretário. Então, são coisas que a gente tem que entender também, por parte deles. Mas eu acho que o ser humano, quando ele vai pedir alguma coisa, para concluir, presidente, ele tem que entrar com respeito primeiro, para depois ser respeitado. E o secretário Bruno e todos os secretários da prefeitura são pessoas do bem,
são pessoas educadas. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Danilo Gomes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde ao público que nos acompanham. Quem está também na galeria, boa tarde a todos. Hoje também venho fazer uso dessa tribuna, como me antecedeu aqui o nobre par, vereador Sérgio Magno. Semana passada foi mesmo mencionado algumas questões de algumas pastas, principalmente sobre a Secretaria ASAR, Secretaria de Administração Regionais, na qual começou a se direcionar referente à PPP da iluminação pública. Este vereador, mesmo antes de estar eleito na cidade de Guarulhos, está representando o povo dessa cidade, eu sempre, quando tinha que elogiar uma das secretarias, eu elogiava a Secretaria de Obras, Serviços Públicos, que era antes, até mesmo o ex-secretário Marco Antônio, no qual era o diretor Mário, e sempre falei ao prefeito Guti que se tinha uma pasta que depois dele se eleger prefeito nessa cidade que andou, foi a pasta de serviços públicos, da questão da iluminação pública na nossa cidade. Tendo em vista que tinha mais de 18 mil pontos de iluminações apagada na cidade de Guarulhos. Aonde você andava, era completamente às escuras. Completamente às escuras, às escuras. Como bem diz na sessão da semana passada, os vereadores aqui, e quero parabenizar os vereadores que votaram neste projeto da PPP da iluminação pública, no qual, agora sim, claro que é um projeto de grande importância, um projeto, quando se dizem milionário, um projeto de 30 milhões, se eu não me engano, se me falha a memória, mas cabe sim, nós vereadores, acompanharmos esse projeto, acompanharmos para saber se realmente está sendo investido, se está sendo, de fato, usado para aquilo que foi determinado. 44, vereador Romildo? Por ano, 44 milhões por ano. Isso, como eu disse, parabéns aos vereadores. E eu tenho certeza, porque eu tenho acompanhado e está sendo feito um bom trabalho, o secretário Bruno, na gestão referente à ASAR. Não só mesmo na iluminação públicas, por conta agora que estão fazendo iluminação em LED, em toda a cidade. Este vereador pode se falar por causa própria. No meu mandato, durante esses 2 anos, eu tenho feito muitos pedidos e tenho sido atendido em todos eles na questão de iluminação pública, trazendo à nossa população, nossa cidade de Guarulhos, mais segurança e mais qualidade de vida a estas pessoas. Que muitas ruas e vielas e praças que se encontravam às escuras, hoje em dia, podem contar com a iluminação e trazendo ali, como eu disse, mais segurança a todos. Sabemos também que a Secretaria ASAR cuida referente ao tapa-buraco da nossa cidade. Tendo em vista que são 2 coisas ao público que nos acompanham, diferente. O tapa-buraco, quem cuida é a Prefeitura, que é a ASAR, Secretaria Regional Secretaria Assistencial Regional, que cuida dos tapa-buracos. E os tapa-valas, que são feitos através do serviço da Sabesp, infelizmente não é a Prefeitura que é responsável, mas é responsável nós, vereadores, a cobrarmos da Sabesp para poder fazer com qualidade o serviço que é de sua responsabilidade. Na nossa região, inclusive do vereador Romildo Santos, que também tem pedido junto com este vereador, há mais de um mês, praticamente, o vereador Romildo acompanha o trabalho, estão na nossa região fazendo o serviço de tapa-buraco.
Infelizmente, a chuva atrapalha um pouco esse período. Desde novembro, nós não conseguimos passar uma semana sem que tenha chovido, que tenha atrapalhado os serviços da SAR, a execução desses serviços. Também nós temos cobrado e temos tido resultado positivo referente à zeladoria de roçagem na nossa cidade. Claro, corta o mato agora no período de chuva, a cada 1 mês e meio os matos já estão grandes novamente. Vou esperar o senhor falar, presidente. Para concluir, vereador. Vou concluir, presidente. Pensei que havia concluído. Não concluí, obrigado. Os matos estão crescendo muito por conta dessa chuva. E agora, claro que a chuva é natureza, vem do nosso Pai, e é bom. Só que nós precisamos também entender e compreender. Então agora, graças a Deus, esse período que vai estiar um pouco, a manutenção e roçagem vai ser feita com mais qualidade e terá um tempo mais duradouro para que possa vir refazer esse serviço. Então aqui, também, presidente, só para me concluir, mencionar que nós não devemos agradecer os secretários, mas nós temos sim que agradecer o secretário. Porque ali é claro que é a função dele nos atender o munícipe. Só que tem muitos secretários que não nos atendem. É obrigação deles para nos atender e eles não nos atendem. E nós cobramos, e nós vamos aqui nessa tribuna e bate, e critica. Só que aquele também que faz coisa boa, nós temos que elogiar, vereador Geraldo Celestino. Porque dar a César o que é de César. Se ele fez algo, e não é para este vereador, é para a cidade de Guarulhos, bom, nós temos que elogiar. Então aqui mais uma vez... Para encerrar, vereador. Vou encerrar, presidente. Quero aqui mais uma vez agradecer a gestão do secretário Bruno e de muitos outros secretários da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passemos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Pela ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, dentro das possibilidades da mesa, 1 minuto de silêncio pelo passamento de uma pessoa que talvez até Vossa Excelência conheça, outros colegas vereadores, é o Dr. Mário César Rodrigues, conhecido como Marião no meio do futebol, que dirigiu muito tempo o time da Ordem dos Advogados da cidade de Guarulhos. Defiro o pedido de Vossa Excelência, Senhor conhecemos o Marião. Pela ordem, vereador? Pela ordem, senhor presidente. Eu também quero fazer o mesmo pedido de 1 minuto de silêncio pelo doutor Mário Rodrigues, que é advogado, era advogado, uma pessoa maravilhosa, um cara do bem, corintianíssimo. A gente brincava muito, inclusive, a respeito disso. Muito amigo também de um assessor que nós temos aqui na casa, que é o Nelson Américo, e de todos lá da Vila Galvão. Então, eu quero aqui, além de pedir 1 minuto de silêncio, desejar os meus mais sinceros sentimentos a Fátima, que é a esposa dele, e todos os familiares e amigos. Passemos ao grande expediente. 1 minuto de silêncio em homenagem ao Marião. Pelo 151, presidente. Pelo 151, vereador.
Boa tarde, presidente, vereadores, todo o público que acompanha a sessão pela galeria, também de suas casas através das redes sociais. O que me traz hoje aqui na tribuna, presidente, eu estive em vários bairros hoje de fiscalizando, como de costume. O que me chama a atenção é a quantidade de buraco que temos em todos os bairros da cidade de Guarulhos. O que chega de demanda através do meu WhatsApp, da página do Facebook, do Instagram, seja de qualquer meio de comunicação, é surreal. Pessoas que para desviar de um buraco acaba batendo em outro carro, pessoas que caem dentro de um buraco e danifica, quebra seu carro por inteiro. E é vergonhoso isso acontecer aqui dentro da cidade de Guarulhos. Não dá para a gestão do prefeito Guti falar que falta dinheiro, porque não falta. Inclusive, essa casa aprovou no último ano, através da base do prefeito, um empréstimo de 60 milhões de reais, depois mais 20 milhões de reais para recapeamento asfáltico. Inclusive eu estou fazendo requerimento questionando a prefeitura, porque lá atrás no projeto não constavam quais seriam as ruas que teriam recapeamento. Tá claro, tá óbvio que as ruas afastadas do centro, principalmente na periferia, não foram contempladas. Então assim, 2 milhões de reais que a prefeitura gastou para a compra de caminhonete luxuosa, aí tem dinheiro. A licitação que a prefeitura promoveu para a compra de imóveis, para ficar tudo luxuoso, sofisticado, mas que foi suspensa, aí tem dinheiro. Mas para tapar buraco, para fazer recapeamento, sempre falta. Para a saúde também, sempre falta. Depois eu vou falar desse assunto. É vergonhoso. Muitas vezes as pessoas falam, inclusive o vereador sobe aqui na tribuna, pô Lucas, por que você não fala das poucas coisas boas que o prefeito Guti, que a gestão faz? Para concluir, presidente. Para concluir. Para concluir. Por que você não fala das coisas boas? Simplesmente porque eu acredito que essa é a função da Secretaria de Comunicação, informar a população que o governo vem fazendo. A minha função como vereador não é informar o que a prefeitura faz, as poucas coisas que a prefeitura faz, puxar saco de secretário. A nossa função e a minha prerrogativa é fiscalizar, representar e falar pelas pessoas. Obrigado, presidente. Indico o vereador Dr. Alexandre Dentista para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento como secretário. Pela ordem, vereador Lamé. Só para registrar a ausência do vereador Miguel Martelo por motivos partidários. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Alves. Pelo 151. Pelo 151, vereador. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, presidente, ao público que nos assistem pela TV Câmara, todos vocês que estão na galeria. Hoje eu quero saudar um grande amigo, uma grande história ele tem, presidente, Wesley Saturo. Wesley Saturo é um rapper e um youtuber que veio nos prestigiar a nossa cidade, nasceu na nossa cidade, foi morar no Japão com 3 anos e após 23 anos volta à nossa cidade e veio visitar alguns dos nossos projetos e levando o nosso projeto, um pouquinho da nossa cidade que tem grande potencial para o público japonês. Wesley Saturo nasceu no Brasil com apenas 3 anos, foi para o Japão, 23 anos depois volta ao Brasil já como artista, mãe brasileira e pai japonês. Um grande rapper, um grande artista que veio visitar a nossa cidade e mostrar um pouquinho do potencial dessa nossa cidade, essa cidade que eu nasci, que é maravilhosa, que eu amo muito. E graças a Deus, hoje eu sou um representante da cidade. Wesley Saturo, seja bem-vindo à nossa cidade. É uma grande honra, seja bem-vindo a essa casa. E peço ao presidente autorização para o Wesley Saturo, nosso YouTube, rapper, de entrar no plenário, nessa casa. Seja bem-vindo, senhor Wesley Saturo, não é isso? Isso. Fique à vontade para adentrar a Câmara Municipal.
E muito obrigado por tudo e peço uma salva de palmas a esse grande artista jovem da nossa cidade. Peço que o vereador André Alves acompanhe a entrada do senhor Wesley. Obrigado, presidente. Tendo em vista que o requerimento número 2478/2022, de autoria da vereadora Karina Soutur, solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito, SEI, para apurar possíveis ocorrências de irregularidades no registro da frequência dos médicos que atuam na rede pública municipal de saúde, cumpriu o disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno. Os vereadores Maurício Brinquinho, PT, Karina Soutur e Romildo Santos, PSD, Jaime Júnior, Republicanos, Carol Ribeiro, PSDB, Sandra Gileno, Patriota, Rafael Acosta, DC, Geraldo Celestino, PSC, Márcia Tasquete e Leandro Dourado foram indicados para compor a comissão na 4ª e 5ª e 10ª sessões ordinárias realizadas nos dias 13 e 15 de fevereiro e 13 de março. Devido aos edis Tiziano Americano e André Alves, ambos do Cidadania, e do edil Wesley Casaforte, PSB, integrarem a mesa diretora, não poderão participar desta comissão, pois estão impedidos pelo artigo 45 do Regimento Interno, a atual proporcionalidade partidária registrada nessa Casa de Leis e os impedimentos apontados. Solicitamos aos partidos União Brasil, MDB, PSOL, PTB, AGIR e PRTB que se reúnam e indiquem entre si um membro para compor a comissão. Solicito à comissão que, após escolherem o relator das atividades, comuniquem a esta presidência conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 377 de 2023, de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, que dá abertura da Comissão Especial de Estudos para averiguar a política de imigração na cidade de Guarulhos, ocorrido na 5ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro, solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para as indicações é de 2 sessões ordinárias, deverá ser observada a proporcionalidade partidária, o número de membros não poderá ultrapassar a 11. A vereadora Janete Rocha Pietá, por ser autora da proposta, será a presidente dos trabalhos, conforme disciplinado pelo parágrafo 1º do artigo 90 do Regimento Interno. Diante da proporcionalidade partidária registrada nessa edilidade e do número de vagas, os partidos que têm vaga garantida nesta comissão são PT 1, Janete Rocha Pietá, PSD 2, Republicanos 1, DC 1, Cidadania 1, PSDB 1, PSC 1, Patriota 1, PP 1 e PDT 1. Os trabalhos deverão ser concluídos em 60 dias, cabendo uma única prorrogação de 60 dias em cumprimento à determinação expressa pelo parágrafo único do artigo 100 do Regimento Interno. Os integrantes da comissão deverão se reunir e informar à presidência quem atuará como relator, conforme disposto no caput do artigo 91 do Regimento Interno. Com a palavra, vereador Lárcio Santos. Senhor presidente, pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, eu vim falar pelo artigo 151 nesse momento, é mais para, de certa forma, enaltecer e cumprimentar um ex-colega que atuou nessa cidade, foi secretário de Fazenda do atual governo, Peterson Juan, e a partir do dia 17 desse mês ele foi nomeado superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado de São Paulo, DENIT. Faço votos que ele desenvolva um bom trabalho, porque quando
então secretário de Fazenda, desenvolvia um bom trabalho nessa cidade, tive até algumas divergências técnicas com ele, mas é um grande profissional, um grande batalhador, e eu faço voto que a estada dele no DENIT colabore com esta cidade, especialmente desse famigerado trevo de bom sucesso, que venha colaborar efetivamente para pôr fim a esse problema que nós enfrentamos na cidade de Guarulhos, que já passou do tempo desse trevo estar concluído, e não só o trevo, como outras alças de acesso, como ali na rodovia Presidente Dutra, próximo à região do Jardim Cumbica e o bairro do Presidente Dutra. Então eu fico aqui os meus cumprimentos ao Peterson Juan Arielo de Couto Ramos, que faça um bom serviço, especialmente que esse serviço se reverta, inclusive, não só para o estado de São Paulo, como também para a cidade de Guarulhos, onde ele esteve e atuou bastante aqui como secretário de Fazenda da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Desejamos boa sorte ao senhor Peterson, muito bem lembrado, que está assumindo o DENIT. Peterson também foi secretário de governo, né, vereador? Que ele consiga aí atender os anseios de nossa cidade, onde ele foi secretário e, como o senhor disse, fez um bom trabalho na gestão do prefeito Guti. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Dentista. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Presidente, eu estava ausente, atendendo uma pessoa que me procurou, e fiquei sabendo que o senhor me fez um convite para a Comissão de Finanças. É isso, presidente? Positivo, vereador. Já foi até nomeado na comissão. Muito obrigado, mas coincidentemente eu vim agradecer, presidente, a sua confiança nesse vereador, tá? Agradeço e com toda a honra aceito o seu convite. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado. Que o senhor consiga exercer um bom trabalho aí à frente da comissão, defendendo os anseios da população. Obrigado e principalmente pela confiança nesse vereador. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Pela ordem, item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 715/2023. Informações sobre o não atendimento do ofício 0746/2022. GVRA. Solicita poda de árvore na rua General Silva, número 209. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se pela ordem, vereadora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Somente para consignar, presidente, a reunião da Procuradoria da Mulher, ela teve uma alteração de horário. A partir de agora, ela passa a ser às segundas-feiras, às 10h30 da manhã. Obrigada. Registrado, vereador. Tá pela ordem, confirmado. presidente. Parabéns, vereadora. Parabéns, vereadora Márcia. Está recebendo uma homenagem aqui. Hoje é aniversário da vereadora. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Leandro Dourado. Posso falar pelo 151, presidente? Pelo 151, vereador. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. O que me traz hoje nessa tribuna é para falar um pouco mais sobre um requerimento que eu estou protocolando hoje aqui na Câmara Municipal, né? Que consiste no seguinte: questionando a Prefeitura quantos contratos estão atrelados à obra do Rio Baquirivu na questão da divulgação e da publicidade, né? Porque andando pela cidade a gente viu vários outdoors, publicidades dizendo que as enchentes acabaram na cidade de Guarulhos e de fato não é isso, né? As enchentes não acabaram. As enchentes estão aí todo dia. Quando tem uma chuva mais forte, a gente vê a população sofrendo, a população gemendo, e o prefeito Guti, com a comunicação, noticiando de que o problema está sanado, que o problema está acabado, né? Então, eu quero saber até por quê. Veio um recurso que não é proveniente do município, né? Aonde que está sendo aplicado esse recurso? E eu quero saber o quanto que a prefeitura está gastando com essa publicidade, ao meu ver, mentirosa. Uma publicidade
que não faz sentido algum. Uma publicidade dizendo que a enchente acabou e a enchente não acabou, né? E acredito eu que o dinheiro que está sendo gasto, o dinheiro público, o dinheiro do município, uma publicidade de algo mentiroso, né? Esse valor, de repente, se for um valor baixo, né? Um valor de repente ele gastou R$100 com publicidade, né? É algo que talvez não seja tão relevante, impacte tanto o cofre público. Mas desconfio eu que deve ter sido algum valor exorbitante, levando em consideração que todos os valores, né? A péssima gestão que a gente vê com o dinheiro público é sempre escandalosa. Caminhonetes de luxo, tendas, enfim. A publicidade... Essa publicidade mentirosa, tenho certeza, para concluir, presidente, essa publicidade mentirosa, tenho certeza que foram gastos aí um dinheiro de uma forma muito descabida, digamos assim. Nomeio ad hoc aqui o vereador Danilo Gomes para secretariar os trabalhos provisoriamente, na ausência do vereador Wesley Casaforte, que está... atendendo aqui no plenário mesmo. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 716 de 2023. Informações sobre o não atendimento do ofício número 0083 de 2022, pedindo para disponibilizar vaga de creche. Autor, vereadora Janete Pietar. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento de número 725 de 2023. Ementa. Informações sobre imóvel situado na rua Jacob, número 223, Jardim Tranquilidade. Autor, professor Rômulo Onerlas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Convido o vereador Edmilson Souza para secretariar os trabalhos, ad hoc. O vereador precisa se retirar, o Danilo, vai estar no plenário aqui, na votação. Quarto ao senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 72623. Informações sobre os funcionários não demitidos da Proguaru. Autoria, Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 727/2023. Requer relação das empresas contratadas pela Proguaru 2019 a 2021. Autoria, Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Sexto. Leitura, discussão e votação do requerimento 728/2023. Requer relação das empresas contratadas pela Secretaria de Administrações Regionais, SAR, desde a sua criação até a presente data. Autoria, Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe. 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 731/2023. Informações sobre o planejamento do município para crescimento habitacional através dos empreendimentos imobiliários na região do Jardim São João, Lavras e Soberana. Autor, Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 732/23. Informações sobre atendimento e acompanhamento do aluno com necessidades especiais Davi Juan Camargo de Oliveira, matriculado na EPG, vereador Faustino Ramalho. Autor, Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 733/23. Informações sobre ocorrência aberta no sistema Zela, sob o número ID 2021-018129, em 7/12/2021, sem resposta até o presente momento. Autoria, professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 10.
Leitura, discussão e votação do requerimento 740/2023, informações sobre a ausência de diretores no Departamento de Tributos e no Departamento de Gestão Imobiliária. Autoria, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se pela ordem, vereador Lamé. O requerimento que foi lido, presidente, trata sobre questões imobiliárias. Sim, vereador. Então, eu queria justificar, presidente. Para justificar, vereador. Bom, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, eu quero aproveitar esse requerimento que trata de questões imobiliárias para informar que acabei de conversar com moradores do Jardim das Oliveiras, né, especificamente do Instituto Associativo Jardim das Oliveiras 2, cujo presidente, a senhora Maria Helena, se encontra aqui presente, e a Simone, a secretária, e também outros integrantes da associação, e também o Eufrates, que é um conhecido batalhador pela causa habitacional, pela causa da moradia. Esses moradores, senhor presidente, estão preocupados com suas famílias, com suas crianças, porque estão recebendo intimações da Justiça, que eles me passaram uma cópia, que trata, né, de desocupar os seus imóveis com urgência. Só que não se trata de uma família ou duas. Pelo que a gente vê aqui, são dezenas de famílias que tiveram essa intimação judicial para que seja executada, e as famílias ficam à própria sorte. Os vereadores, alguns vereadores já conversaram com os moradores, a vereadora também Karina Sulturo, pelo que eu estou sabendo, o vereador Wesley Casaforte. Como eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos e Habitação, eu tomei a iniciativa de convidar os moradores e a associação para que na próxima segunda-feira estejam presentes, vereador Wesley Casaforte, na reunião da comissão, para que relatem exatamente o que está acontecendo. E o vereador Wesley Casaforte está dizendo que estará presente também, e qualquer vereador, vereadora que esteja interessado no assunto, por favor, que esteja presente também. Eu conversei com a vereadora Janete, que é a presidente da comissão, ela me autorizou a marcar realmente a reunião segunda-feira, 9h30, aqui na sala das comissões. O vereador Romildo Santos, que também é membro secretário da comissão, também confirmou. Portanto, eu acho que o que a gente precisa, vereador Casaforte, é fazer justiça de verdade e não levar preocupação ou sofrimento para aquelas famílias, porque a gente sabe que tem muita politicagem nisso. Muitas famílias do Recreio São Jorge, aliás, milhares, receberam intimações também no passado da Justiça, e levamos lá o secretário da Habitação, os diretores da Habitação na época, alguns advogados para acompanhar os casos, e felizmente as famílias estão mais tranquilas lá, vereador Paulo Roberto. Portanto, eu espero que realmente a justiça seja feita de verdade, mas que as famílias tenham seus direitos preservados, e que
as crianças, as mulheres tenham prioridade quando um juiz, quando um promotor, quando um procurador leva alguma ação adiante. Porque o sofrimento humano é angustiante e ele pode causar outros sérios problemas. Como é que você vai tirar? Pelo que estavam me relatando, moram na região, vereador Paulo Roberto, de 5 a 8 mil pessoas ou famílias. Enfim, é muita gente. Portanto, o poder público tem que acompanhar. A nossa comissão de pronto aceitou acompanhar esse caso para verificar qual a melhor fórmula de resolver a questão. Portanto, está marcado, o vereador Sérgio Magno quer estar presente na reunião, obrigado. E com certeza, os vereadores serão solidários e estaremos todos juntos para encontrar uma solução. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, nobres pares, venho mais uma vez a essa tribuna. Estive aqui conversando e já cumprimentando também todos os moradores do Jardim das Oliveiras 2, em nome da associação, o doutor, o seu Mário, todo mundo que se faz presente. Já estive aqui na última sessão falando a respeito lá do Jardim das Oliveiras, é uma problemática antiga, no qual até mencionamos e relatamos aqui, vereador Edmilson, que nós tivemos lá, inclusive na legislatura passada, tivemos várias agendas, inclusive com a pessoa que é o senhor Feudal, que esteve com a gente na Secretaria de Habitação, de época, e infelizmente é o que o vereador Lamé estava aqui, vereador, com muita sabedoria o senhor colocou as suas palavras aqui, que infelizmente não adianta politicagem para uma situação onde está vendo a tragédia na vida das pessoas, que as pessoas estão perdendo as suas casas. São famílias, pais e mães e crianças sendo jogados para fora da sua casa. Então não adianta ter politicagem. As pessoas, não adianta querer dilubriar a população, porque isso aqui a gente não vai aceitar nessa casa não. Isso aqui a gente não vai aceitar nessa casa. Então eu já queria até fazer um apelo aos demais colegas vereadores aqui, para que a gente possa em conjunto, que não seja a causa desse ou daquele vereador, né, vereadora Karina? Nós estávamos conversando e atendendo a população, que seja uma causa dessa casa legislativa, que a gente entre com apelo, inclusive, no Ministério Público, pedindo uma solicitação para que seja intermediada aquela situação. Nós temos em trânsito, nós já falamos aqui anteriormente, nós temos em trânsito, com a Secretaria de Habitação, um pedido ali, senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria até de solicitar para o senhor aqui, o senhor enquanto presidente, que a gente pudesse fazer um encaminhamento dessa casa para o Ministério Público. Eu gostaria de pedir para o senhor, enquanto presidente, que a gente pudesse, através dessa casa, a gente pudesse fazer esse encaminhamento para o Ministério Público, fazendo um apelo por essa população. Porque não é possível, é inadmissível o que está acontecendo lá no Jardim das Oliveiras. Não iremos aceitar o senhor Feudal dentro da cidade de Guarulhos e quem compactua com ele. Pela ordem, presidente. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Encaminharei o pedido de Vossa Excelência à comissão pertinente. Tá? Pela ordem, vereador Lamé. Só para registrar a ausência do meu amigo vereador Marcelo Seminaldo, por questões partidárias, porque ele está em Brasília reivindicando recursos para a nossa cidade. Registrado, vereador. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Pelo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, eu queria também me manifestar aqui a solidariedade aí às pessoas do Jardim das Oliveiras. Conheço muita gente lá, várias pessoas são clientes lá da minha farmácia, eu cuido de muita gente lá, muita gente me conhece e podem ter certeza, vamos lutar para a gente tentar reverter essa situação para vocês, que na primeira gestão, em 2017, tivemos uma reunião da habitação, da Comissão da Habitação, tivemos lá o secretário de Habitação, Valdemar Tenório, teve também o vereador Edmilson
que compareceu, e outros 2 vereadores que fomos diretamente na secretaria, juntamente com um representante do Jardim das Oliveiras. Inclusive teve o seu feudal, né, que aqui disse o vereador Casaforte, que ele é praticamente a pessoa que dá as ordens lá na região, por ser dos representantes da cooperativa, da minha primeira casa, que eu acompanhei todo esse processo. Então é uma pessoa irredutível, esse Ângelo. É uma pessoa irredutível. Uma pessoa de extrema ignorância. Eu até mesmo no dia que fomos falar com ele não queria falar com os vereadores, pedindo que os vereadores se identificassem um por um para falar com ele, vereador Laércio Santos. Isso é um absurdo. Aí foi quando o secretário Tenório chegou e conversou diretamente com ele, dizendo que ele teria que respeitar os vereadores que estavam presentes na frente dele. Mas é uma pessoa extremamente sem conversa, não temos nem o que falar. Extremamente sem pudor, uma pessoa praticamente ogra, e é muito difícil conversar com ele. Então a gente vai tentar, como o vereador Casaforte disse, para concluir, presidente, acionar aí o Ministério Público através dessa casa, vereador Lamé, para tentar negociar como foi feito a negociação através do TAC em 2012, que foi feito um termo de ajuste e conduta, para que seja feita novamente uma negociação entre os moradores. Pagar, a gente sabe que todo mundo paga, só que ele quer que pague 2 vezes. É complicado. Ele quer que pague 2 vezes, e quem pagou não perde, acaba perdendo. Mas, para concluir, presidente, estou concluindo. Para encerrar, pessoal, para encerrar, a gente vai fazer de tudo. Todos os vereadores aqui que vão compor a comissão, juntamente com vocês sabem que a casa aqui está à disposição de vocês, para lutar a favor de vocês, tá bom, pessoal? Grande abraço e vamos para cima. Vamos concluir. Obrigado, presidente. Item 11 ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 741/23, informações sobre a origem das inscrições cadastradas no cadastro não estabelecido. Autoria, vereador Edmilson. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 742/2023. Informações sobre a contratação da Fundação Instituto de Administração, FIA. Autoria, Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 743/2023. Informação sobre o lançamento do IPTU da área do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Autoria, Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Leitura, discussão 14. E votação do 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 744/2023. Informações sobre suspensão de servidores e agentes técnicos da Secretaria de Fazenda, conforme portaria 3350/22, publicada em 23/12/2022. Autoria, Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 745/23. Informações sobre servidores que atuam no cadastro mobiliário municipal. Autoria, Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 753/23. Informações sobre serviços de manutenção prestados pela empresa Citiluz, Serviço de Iluminação Urbana S.A. Autoria, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 757/23. Informações sobre o terreno localizado na rua Capivari, em frente ao número 128, no bairro Jardim Paraíso. Autoria, vereadora Márcia Tasquete. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 18.
Leitura, discussão e votação do requerimento 763/23, informações sobre a obra de pavimentação asfáltica na rua Cecília Roisen, no bairro Cidade Industrial Satélite de Cumbica. A autoria, vereador André Alves. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em Pela caminho. ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Solicito a Vossa Excelência que o item 21 ao 68 seja por votação simbólica, o requerimento verbal que faça a Vossa Excelência. Faça o pedido do vereador Geraldo Celestino. Quando chegar, no momento oportuno. Vereador, em momento oportuno, já respondo Vossa Excelência. 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 766/23, informações sobre reforma total do Senderoc, Centro Municipal de Medicina Desportiva e Reabilitação, Oswaldo de Carlos. Autoria, Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho-se. 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 767/23, informações sobre terreno situado na rua Zeferino Alves de Oliveira, de frente ao número 1455, no Jardim Ponte Alta 1. Autoria, Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Pela ordem, senhor presidente. Agora sim, pela ordem, vereadora Eu Janete gostaria de Anchieta. receber no meu gabinete os itens 5, 6, 7, 8. Por favor, senhor presidente. A resposta, vereadora? É. Assim que chegar, peça a diretoria de plenário que encaminhe para o gabinete de Vossa Excelência. Agora sim, vereador Geraldo Celestino, faça o pedido do vereador Geraldo Celestino para que os projetos em leitura e deliberação constantes como itens 21 ao 68 da presente pauta ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Depois de aprovado. E aí, cadê a fala? Aprovado? Aprovado o requerimento do vereador Geraldo Celestino. Item 21, ao senhor secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 228/23, altera a lei 7470, de 4 de maio de 2016, para fazer constar o mês Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, no âmbito do município de Guarulhos. A autoria, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. 22. Leitura e deliberação do projeto de lei 229/23, a obrigatoriedade de fixação de placas informativas do serviço Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180, no âmbito do município de Guarulhos. A autoria, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 23.
Leitura e deliberação do projeto 240/23, obrigatoriedade de disponibilização de acesso gratuito à internet em estabelecimentos comerciais, quando optarem por oferecer aos consumidores cardápio na forma digital no âmbito do município de Guarulhos. A autoria, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 24. Leitura e deliberação do projeto de lei 242/23, dispõe sobre cria o dossiê das mulheres de Guarulhos, na forma que menciona. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 25. Leitura e deliberação do projeto de lei 245/23, a implantação de ouvidoria do SUS no município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 26. Leitura e deliberação do projeto de lei 249/23, concede à pessoa com deficiência auditiva gestante o direito a um intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para lhe acompanhar em consulta pré-natal durante o trabalho de parto e de puerpério no município de Guarulhos. Autoria, vereador Wellington Bezerra. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 27. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 255/23, dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor José Carlos Guimarães. Autoria, doutor Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 28. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 256/23, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Dr. Clodoaldo Batista Maciel. Autoria, vereador Gilvan Passo. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 29. Leitura e deliberação do projeto de lei 345/23, institui o programa de apoio à saúde da mulher para que os exames de mamografia com suspeita de câncer sejam realizados no prazo máximo de 30 dias a partir da solicitação médica no município de Guarulhos. Autoria, vereador Ticiano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 30. Leitura e deliberação do projeto de resolução 347/23, institui sessões itinerantes da Câmara Municipal de Guarulhos. A autoria, mesa da Câmara. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 31. Leitura e deliberação do projeto de lei 348/23, dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados no município de Guarulhos. Autoria, vereador Ticiano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 32. Leitura e deliberação do projeto de lei 352/23, dispõe sobre... institui o selo arco-íris, destinado às empresas que desenvolvam ações em benefício da comunidade LGBTQIA+, no município de Guarulhos. A autoria, vereador Leandro Dourado. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 33. Leitura e deliberação do projeto de lei 356/23, altera dispositivos da lei 6.293, de 18/10/2007, no que concerne ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Autoria, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 34. Leitura e deliberação do projeto 375/23. Fica garantida ao portador de transtorno espectro do autismo a realização de atividades laborais compatíveis com sua aptidão, formação, experiência e opinião, sendo vedada sua discriminação no município de Guarulhos. A autoria da dupla Ticiano Americano e Jorginho Mota. Bela dupla. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 35.
Leitura e deliberação do projeto de lei 379/23, altera a lei 7470 de 4 de maio de 2016 para incluir a corrida Folha Metropolitana no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município. Autoria, vereador Tiziano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 36. Leitura e deliberação do projeto de lei 406/23. Fica destinado 5% do total de moradias populares de programas habitacionais públicos instituídos pela Prefeitura do município de Guarulhos às mulheres vítimas de violência domésticas e às ofendidas por tentativa de crime de feminicídio. Autoria, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 37. Leitura e deliberação do projeto de lei 408/23. O reconhecimento do Arlen Grau e demais manobras de motocicletas como prática esportiva no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, professor Rômulo Ornelas. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 38. Leitura e deliberação do projeto de lei 409/23. Avaliação de satisfação dos usuários do Sistema Público de Saúde nas UBS, UPA, PA e Hospital Municipal de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 39. Leitura e deliberação do projeto de lei 443/23, campanha permanente de combate à exploração, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes durante o carnaval convencional e o fora de época. Autoria, vereador Wellington Bezerra. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 40. Leitura e deliberação do projeto de lei 461/23, o programa Colorindo a Escola na Rede Pública de Ensino do município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 41. Leitura e deliberação do projeto de lei 462/23, determina a celebração de convênio entre o Poder Executivo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a defesa dos guardas civis municipais em processos judiciais, propostos em decorrência do desempenho de suas funções. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 42. Leitura e deliberação do projeto de lei 464/23, assegura o direito das mulheres de terem acompanhante uma pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no município de Guarulhos. Autoria, vereadora Janete Rocha Pietá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 43. Leitura e deliberação do projeto de lei 486/23, consolida a política municipal para a população em situação de rua e o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua. Autoria, vereadora Janete Rocha Pietá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 44. Leitura e deliberação do projeto de lei 487/23, institui no âmbito do município de Guarulhos o programa Mulher, Sua Saúde e Seus Direitos. Autoria, vereadora Sandra Gileno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 45. Leitura e deliberação do projeto de lei 510/23, cria o programa de aquisição direta de alimentos do pequeno produtor agrícola, com o objetivo de fomentar a produção de alimentos na cidade. Autoria, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 46. Leitura e deliberação do projeto de lei 511/23, estabelece condições para as concessionárias e permissionários do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica realizarem a remoção e deslocamento de postes e redes de distribuição de energia elétrica gratuitamente para a população. Autoria, vereador Danilo Gomes. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação,
consideradas as comissões. 47. Leitura e deliberação do projeto 512/23, regulamenta a lei Henri Borel, no âmbito do município de Guarulhos, para criar medidas de prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos da Lei Federal 14.344, de 24 de maio de 2022. Autoria, doutora Márcia Tasquete. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerada as comissões. 48. Leitura e deliberação do projeto 514/23. Dispõe sobre a criação de ecoponto de resíduos recicláveis, inservíveis e inertes no município de Guarulhos. Autoria, vereador Tiziano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 49. Leitura e deliberação do projeto de lei 518/23. Dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento por shopping centers. Autoria, vereador Wesley Casaforte. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação, consideradas as comissões. 50. Leitura e deliberação do projeto de lei 519/23. Inclui no calendário oficial do município de Guarulhos a chegada do Papai Noel de helicóptero. Autoria, vereador Wesley Casaforte. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 51. Leitura e deliberação do projeto de lei 521/23. Institui a Operação Catatreco no município de Guarulhos. Autoria, vereador Tiziano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 52. Leitura e deliberação do projeto de lei 523/23. Dispõe sobre a gratuidade de água potável em farmácias e drogarias no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 53. Leitura e deliberação do projeto de lei 524/23. Dispõe sobre a política municipal de revitalização de espaços urbanos por meio de grafite e outras artes no município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 54. Leitura e deliberação do projeto de lei 531/23. Oferta de atendimento educacional especializado às pessoas com transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e dislexia. Autoria, vereador Leandro Dourado. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestam. É encerrada a votação, consideradas as comissões. 55. Leitura e deliberação do projeto de lei 542/23. Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua 16, localizada no Jardim Nova Cidade, de Rua Andréia Cândido dos Santos. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 56. Leitura e deliberação do projeto de lei 577/23. Estabelece o dever do município de prestar assessoria jurídica gratuita para membros da Guarda Civil Municipal que sofrem processo judicial por conta do desempenho de suas funções. Autor, vereador Rafa Marques. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação, consideradas as comissões. 57. Leitura e deliberação do projeto de lei 578/23. Assegura alienação por doação de armas de fogo aos guardas civis municipais de Guarulhos quando de sua aposentadoria. Autoria, vereador Rafa Marques. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 58. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 586/23. Aprovação das contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro 2020. Autor, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis por essa questão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação, consideradas as comissões. 59. Leitura e deliberação do projeto de lei 590/23. Dispõe sobre a regulamentação da jornada de trabalho em regime de revezamento e plantão dos membros da Guarda Civil Municipal. Autoria, vereador Rafa Marques.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem com estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 60. Leitura e deliberação do projeto de lei 599/23. Dispõe sobre as diretrizes para as ações da política municipal de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública municipal e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde SUS, no município de Guarulhos. Autoria, vereador Wesley Casa Forte. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas comissões. 61. Leitura e deliberação do projeto de lei 626/2023. Dispõe sobre a denominação de praça pública localizada no município de Guarulhos, de Praça Casal Eva e Jorge Mota. Autoria, vereador Jorginho Mota. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas comissões. 62. Leitura e deliberação do projeto de lei 631/23. Autoriza o pagamento de adicional de salubridade para ocupantes do cargo de cozinheiro. Autoria, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 63. Leitura e deliberação do projeto de lei 680/2023. Institui o dia para desfile das escolas de samba no município de Guarulhos, acrescentando o dispositivo à lei 7470, de 4 de maio de 2016. Autoria, vereador Ticiano Americano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 64. Leitura e deliberação do projeto de lei 758/2023, alteração da lei 7470 de 4 de maio de 2016 para constar a corrida e caminhada da Advocacia de Guarulhos, a ser realizada todo mês de setembro no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Danilo Gomes. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. 65. Leitura e deliberação do projeto de lei 759/2023, alteração da lei 7470 de 4 de maio de 2016 para fazer constar o Congresso da Advocacia de Guarulhos, a ser realizado todo mês de agosto no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, Danilo Gomes. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 66. Leitura e deliberação do projeto de lei 761/2023. Institui a obrigatoriedade de curso para a manobra de Heinrich desengasgo no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Wesley Casa Forte. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 67. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 765/2023, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo José Aparecido Sanches Severo. Autor, vereador Lamé. Até eu quero ser secretário, bolachinha, chá. Para trabalhar, né? Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação, consideradas as comissões. Leitura e deliberação. 68. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 768/2023, concessão de título benemérito ao ilustríssimo senhor Cristiano Medina da Rocha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Projeto de autoria da vereadora doutora Márcia Tasquete. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, pedir a Vossa Excelência, quando chegar a resposta do item 6º dos requerimentos, que seja encaminhada uma cópia ao gabinete deste vereador, senhor presidente. Laércio Santos, respondendo a sua questão de ordem. Assim item 6º, que eu quero cópia ao meu gabinete quando chegar a resposta. Defiro o pedido de Vossa Excelência.
pedindo para a diretoria de plenário encaminhar. Obrigado, presidente. Acaba o grande expediente. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada no grande expediente, passemos à ordem do dia. Suspenda a sessão por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 5 minutos. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 5 minutos. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Gostaria de falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança, vereador. Muito obrigado, presidente. Venho aqui no dia de hoje para, primeiramente, agradecer aos colegas vereadores, vereadoras, e informar todo o público que nos assiste e nos acompanha por todas as redes sociais, pelo canal e pela TV Câmara. Agradecer por aprovar o meu projeto de lei 445/2015, que é a obrigatoriedade de medidas para a construção de moradias destinadas aos programas habitacionais sob responsabilidade do Poder Executivo e da outras providências. Nós vamos depois discutir um pouco mais sobre isso. Gostaria de rebater e agradecer também aos vereadores que votaram contra o veto do prefeito no meu projeto, que é o 1906/2014, que era a remoção de paciente consciente quando da ocorrência de acidente para a rede privada, quando o socorro for feito por ambulância pública. Eu creio que o prefeito, ele realmente tem uma assessoria muito ruim e ele não tem capacidade de ler nenhum dos projetos. Porque esse projeto, além de ajudar a pessoa acidentada, que ela estando consciente, ela pode dizer para onde ela quer ser levada, isso pode ganhar tempo, né? Não traz nenhum gasto aos cofres públicos, porque vai ter que remover ela de qualquer forma, e ao contrário. E ainda avisa, né, na verdade, garantir que sobre outras vagas. Se eu sou acidentado, estou consciente, posso ir para um hospital onde eu tenho o meu convênio, vereadores? Outro paciente que também sofreu um acidente vai ser removido e não tenha condições, vai ter pelo menos uma vaga ou mais, né, vagas nos hospitais públicos. Então é um veto super incoerente, não tem cabimento de ter um veto desse. Não onera o governo e ainda ajuda a população. Mais cedo, e isso gostaria de agradecer aos vereadores e vereadoras que votaram contrário ao veto do prefeito, né? Mais cedo, um vereador me antecedeu falando da dificuldade do transporte público coletivo na cidade. E realmente, nós precisamos discutir amplamente a questão da mobilidade urbana aqui na cidade. E é difícil conversar com o governo quando você coloca aqui, olha, um requerimento, onde você pergunta, onde o vereador pergunta, a prefeitura vai rever, por exemplo, a suspensão da gratuidade no transporte público para idosos entre 60 e 64 anos? Se sim, quando entrará em vigor? Voltando à normalidade da gratuidade que o idoso de 60 e 64 anos deverá fazer, para que, como que adquirir o benefício? Aí a resposta, esse mesmo vereador na semana passada falou assim, Edmilson, não sei se você lembra, se nós íamos conseguir ler todos os requerimentos que nós pedimos, que nós estamos pedindo muito requerimento, não ia conseguir ler. É lógico que a gente vai conseguir ler. Sabe quantos segundos, conta quantos segundos eu vou levar para ler a resposta pelo meu requerimento. Considerando o pleito, informamos que seguimos a legislação vigente. Conseguiu aí? Conseguiu? 3 segundos? Tudo isso aí, 3 segundos ainda? Então dá pra gente ler quantos requerimentos for necessário. Aqui não discute uma política de discussão, pelo menos, para rever, né, a questão da gratuidade de 64 para 60, assim como já foi feito em São Paulo. Aqui não diz que há possibilidade de discutirmos somente isso. Considerando o pleito, informamos que seguimos a legislação vigente. Dane-se o que mais está acontecendo, né? Dentro disso, eu coloco
com a população, que realmente transporte público coletivo está com grandes dificuldades, vereadores e vereadoras. Mas está com dificuldades porque algumas regiões, por conta das enchentes, por exemplo, tem uma série de pontos que ficam sem alcance dos ônibus. Né? Às vezes 5, 6 pontos que os ônibus não alcançam. Né? A malha viária, depois da enchente, fica destruída, fica completamente prejudicada. Não com buracos, mas com crateras, onde os ônibus não conseguem passar, ou, se passam, tem que passar com toda o cuidado, não só pelos passageiros, como também pelo condutor. Que isso machuca, né, as costas do condutor, isso prejudica a saúde do condutor, assim como prejudica e machuca a saúde de quem está utilizando transportes públicos. Presidente, pelo artigo 151, por favor. Não. Pelo 151, vereador. Não utilizei ainda, obrigado. Aí a velocidade, que a gente lutou muito por uma velocidade social, mas não conseguimos também com esse governo, a velocidade comercial dos ônibus chegam a 6 km por hora. 6 km por hora. Uma pessoa andando mais rápido deve ultrapassar essa velocidade, vereador Romulo. Deve ultrapassar. Né? A pé deve ser mais rápido do que 6 km por hora. E isso eu dou um exemplo claro e pode medir. Ali na Praça 8, por exemplo. Uma política pública viável para a cidade só foi pensado, só teve um investimento. Por favor, vereadores. Só teve um investimento, né? De acordo. Vereadores, tem vereador na tribuna, por favor. Eu peço o pessoal aqui atrás manter o silêncio aí com respeito ao vereador Maurício Brinquinho. Obrigado, presidente. Só houve investimento desse tipo pelo governo Dilma, que foi golpeada e arrancada do seu governo. E depois me parece agora que o prefeito tá esperando que o Lula, né? É lógico que o Lula traga novos investimentos para a cidade. Não teve nenhuma discussão de movimento da malha viária para o ônibus ter maior velocidade. É lógico, tem que ter qualidade, tem que ter conforto, tem que ter Wi-Fi para os trabalhadores, para as trabalhadoras que estão utilizando, para os estudantes. Tudo isso tem que ter. Mas tem que ter um incentivo também do governo para arrumar a malha viária. Tem que ter o incentivo do governo também na questão das enchentes. Essas estão provocando os grandes atrasos também. Na discussão do valor da passagem do ônibus, que é tão alta, tão cara na cidade de Guarulhos, e não dá condições para os guarulhenses utilizarem o ônibus a todo momento. Então é necessário políticas públicas para a mobilidade urbana. E nos 6 anos de governo Guti, nós tentamos discutir um conjunto de ações para que alcance esse nível, para que não tenha mais esses atrasos, né? Para que as empresas prestem um bom serviço para a cidade. Principalmente com segurança, com rapidez, com comodidade, mas que a cidade possa ser transitada e que o valor seja concedido de uma forma que todos possam pagar. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Pelo 151. Pelo 151, vereador. Esse 151 é só para comunicar, senhor presidente, que infelizmente a Mara não vai poder comparecer na próxima quarta por problemas de saúde e a comissão vai se reunir na quarta para verificar uma próxima data, ok? Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo 151, vereadora. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, o público nos assiste. Hoje, durante a sessão, eu recebi um telefonema de um senhor reclamando a falta de médico. Mas eu gostaria, por isso, de fazer um belo comunicado. Só podia ser o meu presidente mesmo. Ele vai criar a primeira fase do Mais Médico para o Brasil. E nessa primeira fase, vai contratar 15 mil médicos. Mas, olha, eu quero mandar um recado para o secretário, hein?
ele tem que acompanhar os editais, porque ele já perdeu ano passado, em setembro, a Secretaria de Saúde não inscreveu o município no Mais Médico. Portanto, é necessário, Guti, por favor, se inscreva, porque a população continua dizendo. E, senhor presidente, nós como mulheres sabemos que não há ginecologista. O ginecologista é só para a mulher que está grávida. Perfeito, é prioridade. Mas o ginecologista tem que ser para todas as mulheres. Por isso eu quero parabenizar o presidente Lula por essa primeira fase da contratação de 15 mil médicos, né? Além disso, olha só que presidente, ele vai começar com a iniciação de uma comissão do MEC, que é o Ministério da Educação, mais o Ministério da Saúde, MEC mais MC, para investir na formação de profissionais. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Por quê? Muitos médicos nem sabem que existe doenças como as doenças falciformes, que não é anemia. Então, nós precisamos mesmo de formar os médicos e, principalmente, formar na humanização, porque muitos médicos não gostam de atender o povo. Por isso, parabenizo e digo, secretário, se inscreva, senão vai perder Guarulhos a possibilidade. É mais médico, 15 mil. Questão de ordem, vereador Lamer. Obrigado, presidente. A minha pergunta, a minha questão é a seguinte. No grande expediente, o item 51 tratou de um projeto de lei de Vossa Excelência que fala da operação Catatreco do município. Sim, vereador. Regulamentando aí a questão do catatreco na cidade. Sim. Eu queria, para concluir a questão de ordem... Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Eu queria informar a Vossa Excelência, primeiro eu quero parabenizar pela ideia, porque realmente, como estamos agora no verão, época de chuvas, é extremamente necessário a execução dessa ideia, catatreco. Só que, em 10 de setembro de 2019, nós tivemos uma lei aprovada nessa Câmara, a Lei 7.747, né, de nossa autoria, e que trata justamente do tema, presidente, né, catatreco. Só que essa lei ela foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Contas, né? Mas, felizmente, o prefeito Guti pegou a lei, a ideia da lei, e incorporou a lei da coleta de lixo, né, da cidade, e está executando o programa. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o programa, nessas épocas de chuva, ele tem que ser mais eficiente, tem que colocar mais carros na rua para colher os objetos que a população descarta ou é obrigada a descartar, visto que em época de chuva temos enchentes, temos quebra de telhas, e, enfim, a cidade tem mais problemas de enchentes, mais problemas de trânsito e mais sofrimento para a população. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência. Eu alerto de que a lei foi considerada inconstitucional, mas ela já existe dentro da lei da coleta de lixo da nossa cidade. Obrigado pela tolerância, presidente. E parabéns, mais uma vez, por um projeto de grande utilidade para a nossa população. Parabéns a Vossa Excelência, que tentou aprovar um projeto como esse também, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo. Pela liderança de oposição. Pela liderança, vereador. Senhor presidente, eu vi aqui os vereadores, a vereadora Janete, falando sobre o programa Mais Médicos, que esse ano completa 10 anos.
E a reclamação da população continua o mesmo problema, que é a falta de médico nas cidades, principalmente nas periferias dos grandes centros e nos mais longínquos setores do nosso país. Dizer o seguinte, que os Mais Médicos é um programa social que não era só trazer médicos do exterior, que a população acha que era para trazer médico de Cuba, da Argentina, da Rússia, etc. Não. Esse ano completa 10 anos Mais Médicos e foi criado um programa de extensão universitária, seja ela pública, seja ela privada, de criação de vagas de curso de medicina. Vou citar o exemplo dos cursos de medicina em locais de grandes dificuldades financeira, social, que é o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que foi criada a Universidade Federal do Jequitinhonha e Mucuri, que já tem médicos formados, que é criado dentro do programa Mais Médicos, já tem médico formado e médicos guarulhenses que estavam trabalhando na periferia de Guarulhos ou na periferia de São Paulo. O programa Mais Médicos é isso aí. Programa criação de médicos, formar médicos, criar mais oferta do profissional médico. Quando ele fala assim, criar mais oferta do profissional médico, o pessoal do Conselho Federal de Medicina se arrepia. Porque o grande adversário da criação de médicos nesse país chama-se Conselho Federal de Medicina, que é uma máfia naquele conselho, uma máfia de nazista que deixa a população intencionalmente sem o atendimento médico. Todos nós sabemos que no setor da saúde pública tudo passa pelo médico, tudo passa pelo médico. E o Conselho Federal de Medicina é um grande irresponsável para controlar a fatia de mercado nesse país. Eu já fiz esse debate várias vezes aqui com os médicos que tinha antigamente aqui, e toda vez que quiser debater comigo, eu vou debater que os médicos, que o Conselho Federal de Medicina fala que tem médico demais nesse país. Ele fala que o problema é que os médicos estão concentrados nos grandes centros. Mentira. Isso é mentira. Então, o programa Mais Médico, inclusive, o programa Mais Médico foi criado para desmontar essa distorção. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina foi um dos responsáveis para a derrubada da presidente Dilma. Será por quê? Nós sabemos por quê, né? Os interesses próprios, um interesse corporativo do Conselho Federal de Medicina, aquele grupo de nazista que comanda essa fatia de mercado tão importante no nosso país. O programa Mais Médico, além da criação, eu citei aqui a Universidade Federal do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, foi criado as federais, os cursos de medicina, foi criado também no setor privado. Aqui em Guarulhos recebeu aqui o curso de medicina, que é através da Uninove, que dá bolsa para os alunos carentes da cidade. Eu tenho vários alunos, muitos alunos meus estudando lá medicina gratuitamente, lá no curso de medicina, dentro desse programa Mais Médico. Então, a importância desse programa Mais Médico não é só trazer médico de fora, não é só trazer o profissional já formado, mas formar o profissional. Porque aqui a fatia de mercado é controlada, essa fatia é controlada pelo Conselho Federal de Medicina, que interessa esse controle. Porque na visão deles quanto menos médico, maior o salário. Então, eles têm que controlar esse mercado. Por isso que eu pergunto, alguém já viu um médico desempregado? Não existe, porque eles controlam o mercado. Eles controlam de uma maneira perversa, é perverso. O Conselho Federal de Medicina no nosso país é um conselho perverso, que massacra a população por interesse próprio. É isso, presidente. Muito obrigado.
Item 1º ao 6º, prejudicado por falta de parecer. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lárcio Santos. Senhor presidente, pedi a Vossa Excelência que verificasse o quórum para aferir se é possível seguir a sessão ou não. Tendo em vista o pedido de Vossa Excelência e a falta de quórum regimental, dou por encerrado a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 12ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, os vereadores limparam a pauta, aprovaram 20 requerimentos e deliberaram 48 projetos para análise das comissões permanentes. Entre esses projetos tem uma proposta do vereador presidente da Casa, Tiziano Americano do Cidadania, que permite a realização de sessões itinerantes aqui na Câmara. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse projeto. Ele vai ser analisado pelas comissões permanentes depois que ele vem aqui para o plenário para votação. É isso mesmo. A ideia desse projeto é deixar a Câmara mais perto da população, conseguir levar nos bairros e em regiões periféricas da cidade, onde a população não acompanha os trabalhos legislativos. No início, antes de protocolar esse projeto, foi bastante polêmico, porque tinha muita dúvida. Mas é um projeto bastante simples, onde a gente leva o legislativo em locais apropriados, né? Onde existe som, onde existe plenário. A ideia é levar para céus, universidades, faculdades ou escolas da periferia. E a ideia é que as pautas sejam temáticas, sejam assuntos mais relevantes para a população do entorno que vai estar presente. O que o senhor tem pensado? Sim, a ideia de montar nessas sessões itinerantes serão pautas locais, né? Pautas que interessam a população daquela região principalmente. É claro que se não tem nada ou não tem algo daquela região, a gente leva ideias de outras regiões. Mas se tiver algo da região, a ideia é votar nesse dia com a presença da população. O projeto vai ser analisado pelas comissões permanentes. Qual a sua expectativa com relação a prazo? O senhor imagina que as comissões vão analisar rapidamente? A ideia é colocar isso em prática, caso seja aprovado também em plenário, colocar isso em prática ainda este ano? Eu já fiz parte da CCJ, da principal comissão da Casa. Eu pesquisei muito sobre esse projeto. Acho que é um projeto simples para as comissões, então deve andar rapidamente. Eu não sei ainda o número de projetos que tem na pauta dessas comissões, mas a gente também vai estar empenhado em tentar acelerar esse procedimento para a gente conseguir executar esse projeto de lei ou essa lei ainda esse ano. E o senhor falou que conversou, que gerou um pouquinho de polêmica inicialmente, mas já conversou com os pares aqui no plenário. Imagina que o projeto vai passar? Sim, a princípio deu um pouquinho de ciúmes, né? Porque, por que vai para lá, por que não vai para cá? No meu bairro não tem local, mas aí eu expliquei bem o projeto para os vereadores e fomos bem recebidos. Tá certo, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Bom, então hoje no grande expediente foram deliberados 48 projetos de lei, que vão ser analisados agora nas comissões permanentes do Legislativo e receber pareceres. Já na ordem do dia, os vereadores não chegaram a aprovar nenhum projeto, a votar nenhum projeto por falta de quórum parlamentar. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima sessão, na quarta-feira. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.